Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Axé! Olá, seres de luz! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Bruxaria Natural. Bem, meu nome é Waiken, como vocês já sabem, e hoje nós vamos tratar de um tema que é cultura e panteão africano. Se você já gosta desse tema magnífico, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo se possível, comente nos comentários e se inscreva em nosso canal, que é para você nunca perder os novos vídeos que nós postamos aqui toda quinta às 8 horas e todo sábado às 8 horas. Lembrando também que tem live às 9 horas no aplicativo Amino na comunidade Magia e Bruxaria Natural, onde nós tiramos as dúvidas dos vídeos de quinta e sábado. Então todo sábado às 9 horas tem live lá na comunidade Amino e você é mais do que bem-vindo, mais do que bem-vinda. Também temos o nosso canal no Instagram. Nós temos a conta no Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então corre na descrição e segue o nosso canal lá no Instagram, ok? Então sem mais delongas, vamos para esse tema maravilhoso e fantástico. Solta a vinheta! Bom, pessoal, vamos começar então, né? A gente vai trabalhar então hoje a cultura, né, e o panteão, né, africano. Vamos tratar aqui pinceladas, vamos dizer, vai ser um compilado de informações meio que superficiais. É mais uma apresentação ao panteão, tá? Então eu espero que vocês gostem bastante. Vamos começar aí, né? Vamos falar sobre o criacionismo, que ele não está, né, atrelado ao cristianismo. Se fala muito, né, quando se fala criacionismo, se fala muito somente de cristianismo, que não é real, né? O cristianismo, ele sim difunde muito bem essa ideia para o mundo todo de criacionismo, mas não é o único, né? Toda religião, toda vertente, ela tem uma forma de explicar a criação, ok? Então, panteão, né, são um conjunto de deuses, né, e que está totalmente atrelado à cultura, tá, no geral. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? A difusão, né, na cultura, né, primeiro para a gente entender o criacionismo, a gente precisa entender como isso chegou até nós, né, principalmente aqui no Brasil. Né, a cultura africana, né, ela chegou aí no Brasil, né, como vocês podem ver aí, com os povos escravizados, né, eles foram trazidos da África durante um longo período, né, que durou aí o tráfico negreiro, né, nos transatlânticos, né, nos barcos negreiros, nos navios negreiros, né, onde se colocavam os escravos, né, da África, né, que eram trazidos para o Brasil dentro dos porões, né, e muito também
foi repercutido aí, né? A peste negra também é algo que é muito marcante na história da humanidade, porque esses negros, esses escravos ficavam presos, né, dentro do porão, juntamente aí com um monte de bactérias, micro-organismos, animais vetores, né, que transmitem doenças, principalmente no caso, né, ratos, roedores, que transmitiam aí uma bactéria, né, que se chama Yersinia pestis, e essa bactéria, ela veio a se chamar aí a doença da peste negra, né? Então, esses escravos eram colocados nesses transatlânticos, nesses navios que saíam, né, da África e vinham, né, até o nosso Brasil, colonizados aí pelos portugueses. E isso, né, aconteceu que carregou o Brasil de uma diversidade cultural muito grande, né? Tais que hoje em dia a cultura africana, ela não é africana, ela é afro-brasileira, né? Ela se difundiu pelo Brasil devido a esse transporte de escravos, né? Que aí perfundiram, né, o Brasil e fez com que essas culturas de diversos locais da África, né? Culturas que foram passadas de geração em geração, né, como idiomas, costumes, conhecimentos ancestrais, né, hereditários, e isso veio para o Brasil, né, com esses povos que eram trazidos, principalmente os povos bantus, os nagôs e os gegês, que fizeram aí, deram a origem, né, no geral falando, da nossa cultura aí afro-brasileira, ok? Depois, pessoal, nós temos, né, que nas colônias os escravos eles eram obrigados pelos seus opressores, principalmente os portugueses, a aprenderem português, a se converterem ao catolicismo, ao cristianismo, né? E na medida do possível eles mantinham suas culturas aí escondidas, né? Mantinham suas práticas escondidas, mas se eles eram pegos, eles muitas das vezes eram chicoteados e muitos escravos até morriam, né, decorrentes das infecções causadas pela ferida, né, das chicoteadas que os seus senhores, vamos dizer assim, faziam, né, proferiam nesses escravos, ok? Os africanos, né, eles contribuíram aí, então, com uma cultura brasileira, né, e isso é muito importante a gente entender que eles sofreram muito, essa cultura sofreu muito, e é muito importante que a gente dê o devido valor a essa cultura muito abundante aqui no Brasil, né? Ela ela contribuiu, né, essa cultura afro-africana, ela contribuiu muito com a nossa cultura. Então, costumes, dança, formas de culto, crença, vertentes, idiomas, né, culinárias, dialetos, então, né, são muito presentes aí, principalmente na região do Nordeste, né? Se a gente falar ali da Bahia, Alagoas, Pernambuco, né, Maranhão, mas é possível encontrar Rio de Janeiro, São Paulo, até Rio Grande do Sul, né, na região mais sul do Brasil, é possível encontrar sim esses costumes, principalmente as religiões, né, de matrizes africanas, ok? Bom, depois aí vocês podem ver, né, são exemplos aqui, né, de coisas que vieram dessa cultura, né, instrumentos, nós podemos ver o agogô, né, o birimbau, a feijoada, o acarajé, danças, por exemplo, como a capoeira,
que é uma dança ritualística também, né? E as máscaras, né, que são aí totalmente atreladas à cultura africana, como a gente pode ver. Tá? Então isso é muito importante que a gente saiba que muita coisa que a gente tem aqui hoje é decorrente dessa difusão, né? Tá, Wycliffe, mas o que é esse criacionismo, né? Essa criação. O criacionismo, pessoal, ele não é uma teoria, tá? Ele é uma hipótese, ok? Porque teoria geralmente é comprovado, tem-se uma teoria que foi algo teórico, tá bom? Mas é uma hipótese que todas as religiões, cada uma tem a sua, cada vertente tem a sua, né? Falam-se muito em teoria porque é baseado na cultura. Então acaba aqui muitas das vezes falando teoria, tá? Mas é uma hipótese porque cada religião tem a sua maneira de contar a criação do mundo e do universo e do planeta Terra. Né? É uma hipótese ou crença religiosa atrelada à cultura, né? Na qual a humanidade toda, né? A humanidade, toda a vida na Terra e no universo são frutos da criação do quê? De um ser sobrenatural. Essa teoria, né? Parte do pressuposto de que essas criações não estariam sujeitas a evoluções ou transformações. Então eles não se atrelam muito a essas hipóteses, essas teorias de fé, de crença, elas não estão profundamente atreladas à ciência, ok? Elas não são atreladas à ciência, elas não estão sujeitas à teoria da evolução, tá? E nem de transformações, ok? Então, essa coisa de crença, ela não está totalmente atrelada aí à fisiologia, transformações químicas, ok? É mais algo da fé mesmo, da crença de cada um em particular, ok? Bom, e o criacionismo, né, na religião, né, na matriz africana? Bom, pessoal, cada lugar tem uma lenda, cada vertente ela fala sobre algo, ok? E isso é muito vasto, cada tradição africana ela vai falar de algo. Eu vou trazer mais à tona o Queto, tá bom? Que é mais difundido, tem o Angola também, tem vários outros. Mas eu vou trazer o Queto, que ele é muito melhor difundido em todo lugar, quanto mais a gente vê, né, a gente acha mais Queto. Existe muito Angola também, não foge muito dessa ideia principal, né? Nomes podem mudar, tá? Mas não se assustem, acontece, isso é muito comum na matriz africana de um orixá ele ter outros nomes, tá? Isso é muito comum em todas as vertentes, na verdade em todas as formas de crença, né? Se a gente pega o cristianismo, por exemplo, a gente vai ver Jeová, Jafé, Jeová Jiré, Jeová Nessi, né? Jeová Shalom. Então tem vários nomes, né? Vários epitetos também, né? Que o pessoal fala muito. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre isso também, tá? Então reza uma história africana, né? Que origina-se do Queto, né, que no início de tudo, né, havia o Orum. O que é esse Orum, Aiken? Esse Orum é o mundo espiritual, tá? O espaço infinito, tá bom? Não é o espaço lá de cima, é o espaço infinito, é o mundo espiritual, o Orum, tá? E lá vivia o Deus Supremo, que eu pus aqui Deus, mas ele é o Orixá Supremo, que se chama Olorum, né? Ol, que vem de supremacia, e Orum, que vem dessa supremacia desse espaço infinito, tá? Olorum. Então, certo dia, pessoal, Olorum, segundo a história, a lenda, ou né, a cultura, como queiram chamar,
né? Muitos itãs, que são essas histórias, falam reza a lenda, tá? Então, Orum, né? Olorum, né? Criou uma imensa massa, certo dia, de água, de onde nasceu o primeiro orixá. O primeiro orixá, o mais velho, né, dos orixás, de origem masculina, seria o Oxalá, né? O pai de todos, muitos falam também. Mas Oxalá era o único capaz de dar vida, né? Olorum mandou Oxalá em seu aspecto mais antigo, mais velho, que é o Oxalufã, né? Que é um epteto, né, de Oxalá. Porque Oxalá é um orixá tríplice também, para quem não sabe. Ele tem três faces, vamos dizer, três epitetos principais, que seriam Oxaguian, que é o Oxalá novo, Oxalá, que é o Oxalá mais adulto, e Oxalufã, que é o Oxalá mais velho, mais sábio, tá? Então ele mandou Oxalá, né, partir e criar o Waiê. O Waiê é o mundo, tá? É o mundo. Só que Oxalá, né, por ser um orixá Funfun, o que é Funfun? Funfun é um orixá primordial, ou seja, o orixá primeiro, né? Então, por se achar demais, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele era um orixá Funfun, não fez as oferendas necessárias que Olorum pediu, né? O que eram essas oferendas? Olorum pediu para que ele, antes de começar a sua jornada e construir o mundo, Oxalá fizesse uma oferenda a Exu, né? Que é o Deus mensageiro, né? Era algo como se Olorum quisesse que Oxalá aprendesse a submissão, né? Para que não ocorresse, né, essa supremacia dentre os orixás, ok? Então, só que Oxalá, né, não cumpriu com essa oferenda e encontrou diversos problemas em sua jornada e em seu caminho, tá? Portanto, ele até deixou de fazer aquilo, né, que Olorum pediu, ok? E aí, né, quem acabou criando o mundo foi Oduduá, né, que se fala Odudu com W no final, Uá, Oduduá, né, que é a grande orixá. Bom, o que é isso, gente? A grande orixá. Na visão africana, o mundo é uma cabaça gigante, tá? Então, eles veem o mundo, o universo como um todo, como uma cabaça gigante. E Olorum está fora dessa cabaça, olhando e mantendo todos os aspectos espirituais, tá? Olorum está por fora dessa camada. Essa cabaça seria a união de Oxalá com Oduduá, que é o aspecto feminino de Oxalá. Então, como Oxalá não deu conta do recado, não fez o que Olorum pediu, Oduduá, a grande orixá, que foi criada juntamente com Oxalá, né? Eles são o mesmo, vamos dizer assim, eles são dualidades, mas se encontram juntos, interligados, fazendo então a cabaça, né? Fazendo a cabaça que é o mundo como um todo. E aí, né, quem acabou criando o mundo foi Oduduá, né? Para consolar Oxalá, né, o Deus Supremo aí lhe deu outra missão para dar uma chance de Oxalá se redimir, né? Que é de inventar os seres que habitariam o Aiê. O Aiê é a terra, o mundo, ok? Assim, Oxalá usou uma galinha de Angola. Essa galinha de Angola é descrita espiritualmente, vamos dizer. É um artefato espiritual, tá? Mas eles
pensam muito como se fosse algo material, tá? Eles usaram uma galinha de Angola que ciscaria e esparraria terra, né, pelo planeta Terra, principalmente, e formariam os planetas também, espalharia terra, né, ao ciscar. E aí, Oxalá usou, né, água branca de uma imensa árvore, né, fez a água também de todo o continente, do nosso planeta, né, e uma lama marrom ele utilizou para criar os peixes, né, peixes azuis, né, árvores verdes e homens de todas as cores, ok? Foram justamente os homens que mais tarde imaginaram formas de adorar e representar a saga de deuses como Oxalá, Ododuá, Olorum e tantos outros, tá? Então, vejam bem, né? Oxalá criou a humanidade, né? E Oduduá criou o mundo, né? Então, Oduduá ele criou todo o mundo, fez toda a estrutura, e Oxalá veio com a parte mais especificamente do planeta Terra, tá bom? Então, Oxalá criou, né, o nosso planeta Terra, aí, vamos dizer, e ele criou os homens. Então, o que acontece? Esses homens, como eu coloquei aqui, imaginaram formas de adorar e cultuar. Dizem muito que Oxalá e os orixás e os deuses transmitiram mentalmente essas imaginações, nessas visualizações, para que ocorressem o culto conforme os orixás gostariam, tá? Então, foram essas pessoas que mais tarde aí cultuaram, né, e começaram a fazer culto com a sua cultura aos orixás, tá? Tem uma outra parte dessa história, né? Quando Olorum, que é o Deus Supremo, né, o Senhor do Infinito, fez o universo com o seu hálito sagrado, né? Quando ele fez o universo, o espaço, né? Ele aí está dizendo como se ele também tivesse feito o universo, porque ele também deu a vida aos orixás. Então, na verdade, quem construiu tudo foi Olorum, né? Mas ele fez com que outros construíssem. Mas o mandante de tudo é Olorum, tá? Então ele fez aí, né, com seu hálito sagrado, com seu sopro sagrado, criou, né, um punhado, ou seja, muitos seres imateriais, seres espirituais, com finalidade de povoar esse universo infinito, né? Estes seres, né, se chamam os orixás. Tem como, né, nome de orixá, que são deuses também, são forças da natureza, né? Foram dotados aí, né, de poderes fantásticos, como o domínio sobre fogo, a água, a terra e o ar, os animais e as plantas, e também o masculino e o feminino, o ativo e o passivo. No princípio eram muitas divindades africanas, tantas que compara-se, né, a gente compara muito com a diversidade de cores que existe na África, na selva, na savana e etc. Tá bom? Então nós comparamos, são tantos orixás que nós comparamos com as cores exuberantes e diversas que existem na África. Ainda hoje, os adeptos das religiões, né, afro-brasileiras continuam adorando um pequeno grupo, tá? Então é um pequeno, geralmente 14 a 16 orixás, mas existem muitos outros, ok? Falo da afro-brasileira, tá? Eles continuam então cultuando, né, um grupo pequeno de orixás que representam todos os elementos essenciais à natureza e à vida humana, né? Quem são esses orixás mais principais? Iansã, Oxum, Ogum, Omulu, Oxumaré, Xangô, Iemanjá,
Exu, Oxóssi, Oxalá, Nanã, Logunedé, Obá e etc. Existem outros aí, tá? Bom, certo dia, né, tem uma história também de Ifá ou Orumilá, né, e Ossain. Orumilá, o deus aí, né, o orixá dos oráculos, e Ossain, o deus das ervas. Então a gente só para conhecer, porque é algo que tem muita variação, então estou trazendo uma essência para vocês entenderem, ok? Certo dia, Ifá, o senhor das adivinhações, veio ao mundo e foi morar em um campo muito verde. Ele pretendia limpar o terreno e para isso adquiriu um escravo. O que Ifá não esperava era que o servo se recusasse a arrancar as ervas, por saber o poder de cura de uma delas. Então esse servo, pessoal, ele conhecia muito sobre as ervas. Muito impressionado com o conhecimento do escravo, Ifá leu nos búzios que o criado, na verdade, ele não era um escravo, ele era Ossain, o senhor das ervas, das plantas, a divindade das plantas medicinais. Ifá e Ossain passaram a trabalhar juntos, né? Ossain ensinava a Ifá como preparar banhos de folhas e remédios para curar doenças e trazer sorte, sucesso e felicidade. Os outros orixás começaram a ficar meio que enciumados, né? Esse é o Itã, tá, pessoal? É uma história. E aí, né, ficaram enciumados com o poder aí, né, da dupla dinâmica e almejavam esse resultado, esse poder também, né, no seu íntimo, né? Então, possuir as folhas da magia, eles queriam possuir essas folhas da magia, queriam ter acesso também a essas folhas, como hoje nós temos os orixás, que todos, cada um tem as suas folhas principais, suas plantas principais, né? Então, um plano maquiavélico, que quem fez esse plano foi Yansan, né, a divindade dos ventos, da trovoada, né, dos raios, né, vamos dizer assim. Ela agitou a saia, né, e provocou um tremendo vendaval. Ossain, por sua vez, perdeu o equilíbrio e deixou cair a cabaça, onde guardava suas ervas mágicas. O vento espalhou a coleção de folhas, tá? Nessas coleções de folhas, pessoal, aconteceu que espalhou sementes por todo o planeta, né? E nasceu aí todas as árvores, ok? Oxalá, o pai de todos os orixás, agarrou as folhas brancas como algodão e assim fez as nuvens, né? Já Ogum, o deus da guerra, pegou no ar uma folha em forma de espada. Por isso que a gente vê, né, espada de Ogum, né, que seria, que o pessoal fala muito a espada de São Jorge, né? E é o seu material principal aí, né, de Ogum é uma espada, né, seu instrumento. Xangô e Yansan se apoderaram das vermelhas, as folhas de fogo e as dormideiras vermelhas. Oxum preferiu as folhas perfumadas e Iemanjá escolheu o olho de Santa Luzia, né? Que é uma planta também. Mas Ossain conseguiu pegar o Igbó, que é uma planta que guarda os segredos de todas as outras e suas misturas curativas. Portanto, os mistérios e o poder das plantas, pessoal, continuaram preservados aí com Ossain. Por isso que ele é considerado o orixá, né, das plantas, das ervas, da cura medicinal. E Omolu, pessoal, também tem essa história de Omolu e ela traz muito pra gente um arquétipo de ser recusado, né? Omolum foi recusado muitas das vezes. Então, há muitos anos e muitos milhões de anos atrás, um episódio interessante percorre,
né, a África inteira, né? Diz aí algumas leituras que até hoje essa história é contada lá, tá? É sobre a grande festa que reunia uma lista de vários convidados. Nesses convidados eram, né? Quem estava nesses convidados? Oxum, Iemanjá, Oxalá, Xangô, Oxóssi, Ossain, né? Obá, Logunedé, Iansã, Nanã, Oxumaré, Ogum, né? Todos os orixás, a maioria estavam lá, né? Então, na verdade, quase todos, porque faltava Omolum, né? Então, Omolum, o orixá da cura e da doença, ficou do lado de fora, com vergonha, porque Omolu tinha marcas de varíola por todo o seu corpo, né? Para que Omolu se transformasse em orixá da cura, ele precisava entender a doença, né? Então ele tinha todo, por seu corpo todo, a varíola, né? Então ele estava cheio de varíola e não queria participar da festa. Ao saber disso, Ogum entrou, né? Ao saber disso, né? Dessa história, né? Ogum correu na floresta e teceu uma roupa de palha para ele, né? O ofilá, que é a roupa de palha de Omolu, para que o irmão participasse da festa. Omolu entrou, mas ninguém quis dançar com ele, pessoal. Mesmo, né, com suas feridas cobertas, causavam repulsas nos orixás. A corajosa Yansan foi a única que o chamou para uma dança. E como Yansan é a orixá dos ventos, sem querer mandou a roupa de Omolum pelos ares. O que ninguém sabia, para surpresa de todos, é que, livre do ofilá, né, daquela roupa de palha, surgiu um homem lindo, sem defeito algum. Ao ver a beleza de Omolum, os orixás femininos suspiraram e os masculinos se morderam de inveja. Omolu ofereceu a Yansan uma recompensa, mas a partir daquele dia passou a dançar sempre sozinho nas festividades. É muito comum, inclusive, quando o Omolu incorpora, né, nos centros de candomblé e nos centros de outras vertentes africanas, afro-brasileiras, é muito comum todos os orixás pararem de dançar para verem Omolu dançar sozinho, tá? Então, trouxe aqui para vocês entenderem mais uma parte da ritualística e da cultura em alguns centros aí. Vocês vão perceber isso, tá? Acontece bastante. Bom, e os orixás, né? Os principais orixás. Aqui, pessoal, uma lista, tá, dos principais orixás. Já tá acabando, né? No final a gente vai falar ali sobre os aspectos dos orixás, então não percam, tá? Oxalá é o criador da humanidade, do mundo aí, né? Na África ele é conhecido como Obatalá, então vocês vão ver, Obatalá criou o mundo. Ah, mas o Waiken falou que foi Oxalá. Obatalá, tá? Também é chamado assim na África. No Brasil, seu culto foi introduzido por africanos escravizados que se referiam a Obatalá, como o orixá dos orixás, de onde surgiu o nome Oxalá. É considerado pelos adeptos, né, da religião afro-brasileira um dos orixás mais importantes dentre todas as entidades, né, iorubá. A cor de Oxalá é branco e uma de suas maiores virtudes é a sabedoria, né? Na mitologia aí, Oxalá é o grande orixá, o primeiro a ser criado por Olorum, o Deus Supremo, né? Como a gente já falou. No sincretismo, eles falam que Oxalá é associado a Jesus Cristo, ok? Xangô. Xangô, aí, né, o orixá do trovão e da justiça, é um dos deuses africanos mais cultuados no Brasil, pessoal. E às vezes considerado superior aos demais orixás. Essa superioridade vem do fato que na mitologia iorubá, pessoal, orixá era um rei, tá? E ele era responsável pela administração dos negócios públicos e pela aplicação da justiça.
O símbolo de Xangô é o machado, né? É um instrumento aí de justiça e força. O machado, pessoal, de Xangô, axé, né? Tem duas lâminas, né? Viradas em direções opostas, o que significa que a justiça sempre olha para os dois lados, visando a neutralidade, né? E suas cores aí são o marrom e o vermelho. Seu elemento é o fogo e é associado aí, né, no sincretismo a São Jerônimo, tá? Em alguns aspectos falam também que ele é associado a São Jorge, tá bom? Mas aí em algumas leituras também fala São Jerônimo. Iemanjá, né, é a deusa aí, né, a rainha do mar, é a orixá feminina relacionada às águas salgadas. Sua morada é o mar, onde todos os anos recebe oferenda de seus devotos, né, principalmente aí, né, seja no dia 2 de fevereiro ou na passagem do ano. Iemanjá é uma protetora dos pescadores, dos viajantes, né? Talvez seja a orixá mais popular no Brasil, né, sendo reverenciada, né, até por seguidores de outras religiões. Suas cores são o branco e o azul. E no sincretismo, ela é associada a Nossa Senhora, tá bom? Egunitá, pessoal, esse orixá não é tão falado no Brasil, mas é um orixá considerado aí muito forte com o poder dos mistérios do fogo, tá? Na Umbanda, que é uma vertente, denomina, né, ela é denominada na Umbanda Sagrada, né, ela é considerada aí a Senhora do Fogo, né? Embora não seja um consenso entre todos os ubandistas, né, pessoal, tem um culto sincretizado, né? Essa Egunitá, ela seria Santa Kali, Santa Sara Kali. Não faz parte do panteão candomblessista, tá? Ela é cultuada aí de forma singular e não é também considerada, né? Ela é separada de Yansan. Então, para não surgir essa dúvida aí para vocês, é muito importante vocês entenderem isso. Tá? Egunitá não é Yansan, ela é separada, principalmente no candomblé. Ela nem é cultuada no candomblé. Santa Sara Kali também não. Santa Sara Kali, os ciganos gostam muito, né, dessa santa, vamos dizer assim. Então, Egunitá também é um importante orixá, apesar de que aí um pouco esquecido aqui no Brasil, tá bom? Bom, aí nós temos Yansan, né, que é assim a orixá guerreira, mas ela é mais puxada aí, né, pelos ventos, né? Ela fala-se muito que ela é a senhora dos ventos, né, dos raios, dos vendavais, das tempestades e trovões, chamada também de Oiá, tá? Yansan domina esses elementos e por isso é reconhecida como Rainha dos Raios. Suas cores são o marrom e o vermelho. Uma atribuição de Yansan, pessoal, é guiar os espíritos dos mortos para o sobrenatural, tá? Pela sua índole de guerreira, costuma-se ser associada a Joana d'Arc, a chefe militar, né, que lá na França foi canonizada pela igreja, né, a Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, né, e Yansan também é associada a Santa Bárbara, tá? Em razão dessa santa ser conhecida como a protetora, né, das pessoas contra os raios e as tempestades, ok? Obaluaê, né, que também é um nome de Omulu. Obaluaê é o orixá, então, aí, como a gente já falou, curandeiro, mas se ele conhece a cura, ele também conhece as pragas, as doenças, tá? No idioma iorubá, Obaluaê significa rei da vida na terra. Trata-se de um orixá temido e venerado, já que ele pode trazer a doença e curar os enfermos. Diz a lenda que Obaluaê conseguiu se curar da varíola, que lhe deu um corpo coberto de marcas de feridas. Sua vestimenta, que é o xoicó, né, feita de palha, né, da costa, serve para esconder essas marcas. Suas cores são preto, o branco e o vermelho.
ele é muito identificado a São Lázaro e São Roque, tá? Lázaro aí principalmente, né, por causa das feridas, das chagas, né, de Lázaro. Isso é o sincretismo. A Umbanda, pessoal, ela tá muito interligada com esse sincretismo, tá? Oxumaré. Oxumaré é o orixá dos movimentos, tá? Da transformação, dos ciclos naturais, tá? Ela aí é das estações, ciclos, né? Dia e noite, e da continuidade da vida. Por representar essa circularidade da vida, Oxumaré está associado à renovação, tá? Uma característica importante desse orixá é a dualidade, a contradição. É masculino e feminino ao mesmo tempo. É noite e é dia. É céu e é terra. Céu, quando se representa por arco-íris, e a terra, cobra, o símbolo, tá? Suas cores são as cores do arco-íris, e no sincretismo, Oxumaré é o São Bartolomeu. Ok, pessoal? Bom, Exu. Exu é uma divindade mensageira, muito atrelada também ao deus Hermes, tá? Não é o Exu entidade, é o Exu divindade, ok? Bom, ele é mensageiro do povo Yorubá, fazendo a comunicação entre a terra e o mundo dos deuses, senhor das encruzilhadas. Exu é o orixá que tem o poder de fechar e abrir os caminhos, decidindo quem vai ou quem não vai, quem pode e quem não pode passar. Em suas orações, os devotos de Exu geralmente lhe pedem para destrancar as passagens, viabilizando a evolução pessoal. Mas também, né, pedem para que Exu intervir, né? Eles pedem para que Exu venha intervir, trancando o ódio, o egoísmo, os maus sentimentos. Além de dono das encruzilhadas, Exu é o guardião das entradas. Suas cores são preto e vermelho. Dentre todos os orixás, Exu é o mais mal compreendido, né? Isso se deve a uma associação equivocada entre o orixá mensageiro e o diabo do catolicismo, tá bom? Bom, Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, famoso, né, por sua bravura nas representações. Ogum costuma aparecer em posições de combate, empunhando uma espada, que é aquela espada que a gente falou lá atrás, né? É também o orixá da metalúrgica, sendo o governador do ferro e dos utensílios, que são feitos a partir desse material. Orixá da luta, né, também aí do trabalho. Ogum é o padroeiro, inclusive, né, aí dos militares e dos ferreiros. E outros trabalhadores aí que utilizam a mão, né, trabalhadores manuais. As cores de Ogum variam. Na Umbanda é o vermelho, no Candomblé é o azul, o branco e o verde. Ele é associado aí sim a São Jorge e o Santo Guerreiro, que é o Santo Guerreiro do catolicismo, tá? Então Ogum ele é muito atrelado mais a São Jorge. Alguns falam que Xangô é atrelado a São Jorge, tá? Mas Ogum aí ele se encaixa muito mais com São Jorge pela espada na mão, ok? Bom, pessoal, Oxum é o orixá da água doce, né? Das fontes, dos rios, da cachoeira, é uma orixá feminina, né? Associada à maternidade. É comum que seus devotos se dirijam a ela como mamãe, né? Mamãe Oxum. A fertilidade e o amor, né? Ela representa. Costuma ser representada como uma mulher bela, delicada e vaidosa, geralmente adornada com colares e joias. Como deusa da fertilidade, Oxum também está ligada à riqueza e por isso seu metal é o ouro, né, a cor dourada, né, o amarelo que simboliza a prosperidade, mas também pode usar o azul, tá? Muito utilizado. Nanã, pessoal, é uma das mais velhas, se não a mais velha do panteão iorubá. Ela é a matriarca que participou da concepção do mundo. Lembra da Oduduá? Então, essa Nanã, ela é uma parte. Então, ó, é a velha matriarca que participou
na concepção do mundo, ao lado de Oxalá. Nanã também tem o nome de Ioduduá, ok? Então, não confundam isso, tá? Não deixem de esquecer isso, ok? Está associado ao barro, ao elemento, né? Do barro, a terra, né? A partir do qual foram feitos os seres humanos. Por isso é conhecida como a divindade da lama, né? Por tudo isso, Nanã está vinculada à maternidade e à sabedoria ancestral. Ela tem várias cores, roxo, azul, branco, lilás, tá bom? E Oxóssi, pessoal? Oxóssi é o caçador, né? A divindade da caça, representado como um grande caçador empunhado de arco e flecha. Sua morada é a floresta, onde exerce domínio sobre os animais e as plantas. Por isso, Oxóssi é um orixá provedor, sendo aquele que fornece não só o fruto da caça, mas também da agricultura, tá? Suas cores variam do candomblé, né? É o azul claro, na Umbanda já é o verde, né? No sincretismo, Oxóssi é o São Sebastião, ok? Então, e Ossain, pessoal? Ossain é o orixá das plantas, né? Como a gente já falou, é o orixá muito sábio, o único que conhece o segredo das folhas, que são fundamentais nos rituais religiosos e nos processos de cura, né? Das mazelas do espírito e do corpo. Ossain habita as matas também, tá? Suas cores são o verde e o branco. Obá, pessoal. Obá é um orixá que não é cultuado muito no Brasil, né? Puramente também porque ele é o orixá do rio Obá, que não fica aqui no Brasil, né? Ele fica na Nigéria. Então, esse orixá, portanto, essa orixá feminina, né, ela está relacionada também às águas, tal como Iemanjá e Oxum. É uma orixá guerreira, conhecida por seu temperamento forte e destemido. E por isso é encarada como símbolo do poder feminino. Ela é a orixá do empoderamento feminino, é Obá, tá? Por ser uma orixá guerreira, seus símbolos, né, aí são a espada e o escudo. Suas cores são o amarelo, o vermelho e o marrom. No sincretismo, ela é identificada, né, tal como em Yansan também, ela é identificada como Joana d'Arc, a padroeira, santa padroeira da França. Ok, pessoal? Pessoal, isso é tudo por hoje. É bem simples, bem basicão para a gente entender como funcionou toda essa construção. Você pode ver aí que cada orixá, né, que eu falei hoje aqui, ele significa algo, ele rege um elemento, ele tem uma representação. Então eu espero que vocês tenham gostado, ok? Foi um compilado de um pouco de candomblé, um pouco de umbanda, de queto, de Angola, que eu consegui reunir em um vídeo só, porque é uma cultura muito vasta. Dá para fazer 300 vídeos aqui sobre cada Itã que tem muitas outras histórias que envolvem vários orixás, né? Logunedé, para vocês terem noção, é filho de Oxóssi, ele também é da mata, por isso eu não especifiquei, ele é filho de Oxóssi, né? Então, tem muitas variações, vários orixás que são filhos de outros orixás, mas os principais são esses que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, galerinha de luz, esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Foi uma pincelada, né, pela cultura, porque é uma cultura extremamente vasta, com várias vertentes, várias tradições. Então eu dei uma geral só pra gente situar o que é essa cultura magnífica e que faz grande parte das nossas vidas e faz muito parte do nosso grande e lindo Brasil. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Abençoados sejam. Não se esqueçam. Deem uma força para o nosso canal. Curtam, compartilham. Se inscrevam nesse canal. Indiquem para os seus amigos que gostam do tema. Ok? Sejam muito bem-vindos ao canal Magia e Bruxaria Natural. Tchau!
Girl, he only fucked you over cause you let him.